Oi pessoal, tudo bem? Queria uns minutinhos da sua atenção para a gente falar sobre uma coisa muito importante que vai acontecer aqui no nosso país nos próximos dias e que não é a vacina, que graças a Deus aí foi liberada pela Anvisa, já começou em alguns estados, e a gente vai poder aí ter um pouquinho mais de esperança de que 2021 seja melhor do que 2020, apesar de todos os percalços e embaraços criados até mesmo pelas nossas autoridades. A vacina está liberada. O que eu quero falar com vocês é sobre a eleição para os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, do Congresso Nacional. Eleições das mesas diretoras aí das duas casas legislativas do nosso Congresso Nacional. Isso é muito importante e eu queria debater um pouquinho com vocês aqui sobre essa importância, porque é algo que a população muitas vezes, ou por falta de conhecimento, ou porque não se interessa muito por política, acaba deixando passar batido. O presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, ele é o segundo na linha sucessória, né? A pessoa que vai ocupar ali a presidência da Câmara dos Deputados pode vir a ser o presidente da República, né? Caso o vice-presidente não esteja em condições de assumir, esteja ausente, por exemplo. O presidente do Senado também pauta a ordem do dia, é o presidente do Congresso Nacional, o representante máximo ali da Casa Legislativa. São eles que definem a ordem do dia, quais serão os projetos que serão votados naquele dia. É o presidente da Câmara dos Deputados que define, por exemplo, se acata ou não um pedido de impeachment do presidente. Imaginem então a importância e o poder que tem nas mãos o presidente da Câmara dos Deputados. E eu quero me deter um pouquinho mais aqui sobre a Câmara dos Deputados, que é onde vai acontecer a eleição mais importante para o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos ali basicamente dois candidatos se destacando, o Baleia Rossi e o Arthur Lira. O Arthur Lira é o candidato preferido do presidente Jair Bolsonaro, o candidato que ele está apoiando, porque é o candidato do centrão, daqueles partidos que apoiam ali o presidente Jair Bolsonaro. Então, há mais chances dos projetos do Poder Executivo, do presidente Jair Bolsonaro, passarem com alguma tranquilidade pela Câmara dos Deputados, caso o Arthur Lira seja eleito presidente da Câmara. Também há uma possibilidade maior do presidente Jair Bolsonaro não ter algum tipo de pedido de impeachment aceito na Câmara, Vale lembrar que neste momento tem 63 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, que não são pautados pelo atual presidente, que é o Rodrigo Maia, porque, de acordo com o próprio Rodrigo Maia, não há clima político para isso. Então, dependendo do próximo presidente do Congresso, pode ser que esses pedidos vão adiante. Por isso que a eleição do Baleia Rossi, que é o candidato que está mais ligado ao grupo de oposição ao presidente Jair Bolsonaro, não é o preferido dele, porque de repente ele pode pautar um desses pedidos de impeachment e criar um embaraço importante para o presidente Jair Bolsonaro, além de travar as pautas de reforma que eventualmente o governo envie para a Câmara. Então é muito importante a gente ficar ligado em quem vai ser o próximo presidente da Câmara, porque primeiro ele tem um poder muito grande em suas mãos, pautar a ordem do dia, definir quais são os projetos que serão votados, Vale lembrar aí o que aconteceu quando a presidente Dilma Rousseff teve como presidente da Câmara dos Deputados ali, alguém que não era do seu grupo aliado, que era o Eduardo Cunha, Uma das primeiras ações do Eduardo Cunha foi pautar um dos diversos pedidos de impeachment que tinha contra a presidente, e a história a gente já conhece. Então, se isso acontecer com o presidente Jair Bolsonaro, se ele tiver ali alguém que não é do seu grupo aliado, pode ser que ele tenha problemas nos próximos 2 anos aí para concluir o seu mandato. E se não tiver problemas para concluir o mandato, ou seja, se ele tiver algum tipo de pedido de impeachment aceito pelo presidente da Câmara, ainda assim ele pode ter alguns projetos que não são do seu interesse passando pela Câmara dos Deputados sendo aprovados e projetos de seu interesse não sendo pautados. Então é bem interessante a gente ficar de olho no nome que vai ser eleito ali. Eu queria falar um pouquinho sobre o Arthur Lira, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro ali, à presidência da Câmara, porque ele é denunciado no esquema da Lava Jato. Isso não é curioso, Porque o presidente Jair Bolsonaro sempre disse que não ia ter tomar lá da cá no governo dele, que ele ia acabar com tudo isso que está aí, seja lá o que for isso tudo que está aí, o que ele chama de sistema, establishment.
Então, o Arthur Lira é do grupo do PP, ligado ao Roberto Jefferson, ligado a essa turma aí denunciada pela Lava Jato. O Arthur Lira tem denúncias na Lava Jato, corrupção ativa, passiva, ou seja, é aquele tipo de figura pública que a gente está infelizmente acostumado a ver no nosso país e que a gente não consegue tirar desses postos de poder no nosso país, mesmo com tanta informação e até uma certa mobilização popular, né? Então é bem curioso que o presidente Jair Bolsonaro apoie esse tipo de candidato, né? E que fique bastante feliz caso ele ganhe. Isso para agradar os partidos do Centrão, que são seus aliados, né? Então essa eleição para o presidente da Câmara dos Deputados, né, caso seja o Arthur Lira, pode sair bastante caro para o presidente Jair Bolsonaro, porque ele vai ter que acomodar vários de seus aliados ali em cargos importantes na Câmara para ver os seus projetos irem passando pela Câmara dos Deputados sem problema e ele ter aí os próximos 2 anos sem muita atribulação, né? Apesar da total ausência de projetos desse atual governo. Então, na parte do Senado, que é uma eleição que deve ser mais tranquila para o presidente Jair Bolsonaro, tem o Rodrigo Pacheco e a Simone Tebet, e o Rodrigo Pacheco é o aliado do presidente, mas também, curiosamente, é o preferido do PT, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, né? E é o candidato do atual presidente, Davi Alcolumbre, deve ganhar com folga, já que a Simone Tebet, que é a candidata aí do PSDB, né? O partido do PSDB teve um racha e provavelmente ela não deve ser eleita aí por conta desses conflitos internos partidários que acontecem. Então a política é isso, né? É um poder de articulação, não tem nada de tomar lá da cá nisso, é uma questão de articulação, você querer que o seu candidato seja eleito ali para você poder passar os seus projetos. E o presidente Jair Bolsonaro, que ficou 28 anos no Congresso, deveria saber muito bem disso antes de ficar propagando a antipolítica, né, como ele fez durante a sua campanha, né? Agora é a gente ficar de olho aí nesses 2 candidatos, principalmente da Câmara dos Deputados. Nenhum dos 2 é bom o suficiente para ocupar a cadeira que vai ocupar, né? Tanto o Arthur Lira quanto o Baleia Rossi tem denúncias na Operação Lava Jato, são denunciados por esquemas de corrupção e não seriam dignos de ocupar a cadeira que ocupam se a gente não tivesse no país um sistema político decrépito, né, e uma população pouco atenta a esse tipo de jogo sujo que acontece aí nos bastidores do poder. Então vamos ficar de olho, é muito importante, esse cargo é bastante poderoso, né? Quem ocupa essa cadeira tem um poder muito grande nas mãos e seria bem mais interessante para a população se ela olhasse também para o poder legislativo como ela olha para o poder executivo, né? Na hora de pressionar os nossos representantes públicos, tá bom? Então é isso que eu queria falar com vocês, deixem aí os seus comentários, compartilhem aí com seus amigos se for possível e digam aí o que vocês acham dessa eleição, o que vocês acham do candidato do presidente Jair Bolsonaro, o que vocês acham do candidato da oposição, Baleia Rossi, e o que vocês acham aí dessas eleições de Câmara da Câmara dos Deputados e do Senado e das mesas diretoras. Valeu, pessoal. A eleição acontece de maneira indireta, tá? Não somos nós que vamos votar, não. Isso aí são os próprios deputados que escolhem. Então, pra gente agora é só assistir e torcer aí para que esses candidatos tenham algum tipo de espírito público e pautem temas que sejam relevantes aí para a nossa sociedade, tá bom? Conto com os comentários de vocês aí. Um abraço, até a próxima.